irmãos. Parabéns, Dona Graça. Obrigado aos familiares dela. Não estão todos, mas pelo menos estão alguns representantes. Ainda vão chegar, né? E a gente aqui fica muito feliz. E Dona Graça está com a gente aqui. Dona Graça só não vem quando vocês levam ela para a praia. Então, viu, Glauco? Não leva para a viu? Ela faz Glauco, me leva para a praia, eu não posso deixar aqui. Mas Dona Graça é uma irmã do coração de todos. Eu estou falando com certeza em nome de todos os que fazem essa casa. A gente ama de paixão Dona Graça. Pela sua simplicidade, pela sua assiduidade, pela sua participação em todo tipo de ação que essa casa faz. Dona Graça está junto, está com a gente, já faz muitos anos. Eu não vou dizer o tempo porque vai dizer a idade dela é a minha. Né? Eu não quero revelar a minha idade nem a Dona Graça. Mas com certeza eu estou hoje muito feliz, muito feliz. Fiz questão de convidar outras pessoas, divulguei até erradamente o seu aniversário no Face, aquela empolgação, né? E pedi às pessoas que viessem. E hoje nós temos, além do aniversário de Dona Graça, nós temos também a felicidade de retorno de Ítalo Vilar à nossa casa. Ítalo é uma pessoa que, o pouco tempo que nós temos de contato eu com ele, nós já formamos uma amizade de irmão espírita, que a gente vinha conversando isso no carro, porque não precisa ser irmão de sangue, mas ter os mesmos ideais e respeitar as pessoas como elas são. Eu respeito muito o Ítalo e fico muito feliz quando ele se dispõe e sempre se dispôs a vir fazer suas colocações aqui, tanto em palestras públicas como em palestras mais reservadas que ele fez conosco aqui e que nós vamos precisar com certeza de outras vezes. E as pessoas dessa casa que procuraram abrigo na Casa do Caminho em Campina Grande, nas quintas-feiras, onde existe um trabalho de cura e através de Ítalo, não é Ítalo, através dele, nosso irmão Zé Grosso faz um trabalho de cura espiritual. Ele vive me falando agora, eu disse, olha, Ítalo, tu está fazendo um trabalho de SUS. Ele está atendendo 200 pessoas em 2 horas. Eu disse, trabalho no SUS, eu só passando. Né? Vai passando, vai passando. Mas eu acho que quando passa, Zé Grosso acompanha. Passa, Zé Grosso acompanha, né? Então passa. Esse trabalho, muitas pessoas daqui da casa, inclusive Dona Graça, já esteve lá no trabalho. Eu comecei, viu? A senhora começou, né? Eu comecei. E a gente fica muito feliz desse intercâmbio nosso com o Ítalo. E para mais deixar de delongas, né? Vamos começar logo a nossa reunião. E dizendo a vocês que a felicidade de ver as pessoas que estão com a gente no quarto, na sexta, que estão com a gente no domingo, isso é muito bom. Para iniciar a nossa reunião desta noite, como nós temos sempre o prazer de comungar também com a Casa Espírita de Remígio, e eu sempre uso ele para fazer alguma coisa quando ele vem aqui de mãos abanando. Meu amigo Inácio Loyola, eu peço para que você faça a prece de abertura. Boa noite para todos. Fechemos os nossos olhos. Agradecemos as pessoas que estão presentes ao subir. Está aqui mais uma vez sem ouvir. Com amor e devoção. A mensagem. Isso leva a nos melhorar, a bonilar mais o nosso espírito e termos melhores conhecimentos da vida espiritual. Peçamos ao nosso bom e mestre que esta oportunidade possa se multiplicar por todas as nossas vidas. E assim seja. E assim seja. Nós vamos passar pelo dia de finados, né? E nós recebemos a prece de Cáritas para a gente distribuir as pessoas que forem ao cemitério local. Eu pediria ao nosso irmão Evaldo
Mesmo depois da prece de Loyola, para ler a prece de Carlos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Nesse instante de reflexão, vamos partir. Eu não sei se é porque hoje é o aniversário da Dona Graça, mas a casa se encontra muito alegre. Né? Tá um clima assim, né? Tá frente, festivo. Teve outra coisa também que me animou muito, foi uns salgadinhos que passaram por aqui, porque espírita nos bebe, mas come é uma beleza. Então você não chame muito espírita para sua casa não, porque você vai ter problema. Brincadeiras à parte, eu gostaria, antes de iniciar a nossa reflexão, pedir desculpa a vocês, a Pedro Paulo, porque na verdade o tema da palestra é Jesus e o paralítico de Cafarnaum. Deve ser bom o paralítico. Mas aí, o paralítico secou também, né? A gente faz de conta que está tudo no mesmo bala. Pois bem. No Evangelho de São Marcos, existe uma das passagens deste Evangelho em que Jesus se encontra em uma multidão, reunido em uma casa, e se encontrava perto desta residência um paralítico que ficou conhecido nos Evangelhos como o paralítico de Cafarnaum. Conhecido esse como aquele que fez de tudo o possível e o impossível para ir até Jesus. Contam-nos os Evangelhos e São Marcos que este paralítico, para chegar até Jesus, foi preciso que a casa fosse destelhada e numa maca improvisada de palha colocasse o paralítico por cima, mas que esse fosse até Jesus demonstrar suas ânsias e o seu ínfimo desejo de se curar da paralisia. O Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem uma mensagem que o próprio Emmanuel traz a sua explicação com relação a essa passagem valiosa para nossas vidas, que é esta do Evangelho de São Marcos, com relação à descida do paralítico dentro da casa ao encontro de Jesus. Pois bem, e aí eu quero perguntar a vocês, quem passou hoje por empecilhos para não vir para a reunião da Carnocena, levante a mão. Quem passou, graças a Deus, passou? Tudo bem. Nem sempre a gente vai ter aqueles dias
em que vamos querer vir e poderemos vir. Sempre vai aparecer um princípio a gente não vir. Mas o que o Espírito de Emmanuel nos conta e nos pede na mensagem desse livro Caminho, Verdade e Vida, é que nós temos que aprender a ampliar o nosso conhecimento nesta passagem, a entender que quais são os empecilhos que hoje eu coloco em minha vida para não chegar até Jesus. Essa é a pergunta maior dessa noite. Quais são as paralisias que eu cultivo em minha vida para não chegar até Jesus? Porque existem muitas situações na nossa vida que nós gostamos do problema. Vou contar um caso a vocês. Tem uma historiazinha, quando eu compartilhei no Face, algumas pessoas que me fez, acho que viram, que conta o seguinte: vinha passando um rapaz na rua e outro rapaz. E esse outro rapaz vinha com um bichinho na coleira que era uma barata, bem grande, amarrada na coleira. E o primeiro rapaz perguntou e disse: "Quem você está puxando?" Aí ele disse: "Ah, é um problema." Aí o outro disse: "Mas o problema a gente tem que ter para a gente resolver e se livrar." Aí o outro vai se abaixar e começa a dizer a baratinha e diz: "É que eu me apeguei ao problema." Veja que atitude de boicote a gente faz na nossa vida. A gente se apega ao problema, sabe que temos um problema, mas não queremos resolver nem dissolver o problema. E vejam que muitos desses problemas na nossa vida nos impedem de chegar até Jesus, independente de sermos católicos, espíritas, evangélicos ou qualquer coisa dessa que a gente se intitule. Porque para o mundo espiritual, pouco vai importar se você foi ou não espírita. E isso é uma coisa que quando eu falo, muita gente não concorda e ao mesmo tempo concorda comigo. Por quê? No mundo espiritual, os nossos amigos, nossos benfeitores espirituais nos dizem que pouco vai importar a nossa rotulação religiosa. O que mais vai importar foi o bem que você fez, o bem que você deixou de fazer e o mal que você fez. Essas três coisas vão pesar dentro do seu desencarne que você nem imagina. Ou vão lhe ajudar, ou vão perturbar a sua situação. E por que isso? Vejam que a atitude de realizarmos o bem, ela depende unicamente de nós. Como também, para realizar o mal, depende unicamente de nós. Nós temos dois caminhos a trilhar nessa vida. Ou trilhamos aquele que é mais agradável a Deus, ou trilhamos aquele que é mais agradável às nossas próprias convicções. Aí você vai dizer: pronto, esse menino está doido, ele saiu de Campina Grande, para dizer que minha vida está completamente errada. E esse não é o nosso real objetivo. Mas por que enfatizarmos isso? É a porta estreita que é tão falada por Jesus. Estreita é a porta do bom caminho, mais larga é a porta da perdição. Hoje o que dá prazer muito fácil, é fácil de você ter. Vou citar um exemplo. O álcool hoje, ele é uma droga que impede mais de 90% das famílias brasileiras. As crianças hoje de 16 anos bebem com os pais como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o pai acha engraçado quando o seu filho fica a primeira vez embriagado. Veja, é uma coisa prazerosa, mas que não nos faz bem espiritualmente. Fumar, eu nunca fumei. Mas as pessoas que fumam quando estão perto de mim, você pergunta: qual a sensação que você tem quando você fuma? E muitas me dizem: de alívio. Eu me sinto relaxado naquele momento. Mas aquele momento de relaxo, de relax que você tem, ele passa. Porque a droga sai do seu organismo e você vai sentir novamente aquela necessidade de fumar novamente. É como a bebida. Você bebe, fica naquele torpor, naquela dormência, mas quando passa aquele torpor, aquela dormência, o problema que você estava tentando abafar, ele volta à tona. Veja, a porta é larga da perdição, mas a porta é estreita para o bem. Nós optamos muitas vezes na nossa vida seguir aquilo que nos faz aparentemente bem, quando na verdade não nos faz. Quer um exemplo disso? É aquelas pessoas que dizem que têm depressão. Porque existe uma grande diferença entre as pessoas que realmente têm depressão e aquelas pessoas que se dizem depressivas. As pessoas que se dizem depressivas e as pessoas que são depressivas, muitos psiquiatras já chegaram a essa confirmação de que são 100% egoístas. Por quê? Se encasulam em um problema que é dela
não pensa nas pessoas que estão ao redor dela. Porque uma pessoa que convive com pessoas que têm depressão, não só a pessoa está depressiva, como a família também está depressiva. Lá na Casa do Caminho, algumas pessoas aqui já foram até lá, e sabem que o trabalho que nós temos na quinta-feira é um trabalho de cirurgia espiritual, que é feito pelos espíritos amigos, que chegam casos tenebrosos de depressão. E sempre eu pergunto aos espíritos, o que é fazer num caso como esse? E Zé Grosso me disse uma coisa maravilhosa. Ele disse, sabão e rodo. E Zé Grosso, tu está doido. Eu não vou dizer isso a um depressivo. Pegue um rodo e um sabão. Meu filho, faça o que eu estou dizendo. Rodo e sabão para curar a depressão. Chega aqui, mano. E eu fiquei dizendo, meu Deus, não consigo entender isso. Eu vou um dia ver o que é isso. O que é que a gente fez? As pessoas que chegavam com depressão na casa espírita, a gente encaminhava, além do tratamento magnético e espiritual da quinta-feira, nós encaminhávamos para a quarta-feira, que era o dia que o salão de baixo ainda tinha que ser limpo. E aí começou a vir aquele bando de gente depressiva e triste para a casa espírita, né? Um bico desse tamanho, né? Aquela carinha baixa, aquela sensação de coitadinho, pequenininho, que você acha que você é pequenininho, coitadinho, e o zinho da vida todinha, que você não é. E eu comecei a ver, eu vou sentar ali para ver o que está acontecendo. Eu comecei a ver, me sentei, não peguei nem no rodo nem no sabão, porque eu estava com depressão. Deixei só para a pessoa que realmente estava com depressão. E de repente, o pessoal começava a lavar a casa espírita. E eu puxava água, eu botava sabão, e eu esfregando no chão. E eu olhando, aí de repente eu cochilei na cadeira. Mas no que eu cochilei, e assim eu interpreto dentro da visão espírita, eu estava deslocado do corpo físico. Fui ver o que estava sendo feito a nível espiritual na casa. Quando eu comecei a ver espíritos luminosos perto das pessoas que estavam varrendo a casa, ajudando e mandando as pessoas fluidicamente porque estavam limpando a casa espírita. Você já parou para pensar que para você estar aqui hoje, esse salão tinha que estar limpo? Alguém tinha que pegar o rodo e o sabão e limpar aqui. Mas você já parou para pensar quem foi que fez isso? A gente nunca para. Mas alguém teve que vir aqui essa noite limpar aqui o salão, limpar as cadeiras, botar rosas, porque é aniversário da Dona Graça, né? Fazer alguma coisa boa para receber, nos recepcionar. A gente chega aqui, vê uma rosa, chega até aquele prato, como está bonito, mas alguém fez isso. E vocês acham que é desonra dentro de uma casa espírita lavar, passar? Não é. É o maior trabalho desobsessivo que uma casa espírita oferece. É o trabalho de rodo e sabão. E o que vai começar a acontecer? 90% das pessoas que estavam fazendo a faxina se curaram de depressão. Pessoas que faziam 35 anos que tomavam cartelas e cartelas de Rivotril, Captopril, Omeprazolol e todos esses bororão da vida, que são taxa preta, deixaram essa medicação e se curaram. Mas veja que a cura ela não se processou como uma forma miraculosa ou milagrosa. Houve um esforço da pessoa em se curar. Quantas vezes a gente não se afasta do próprio Jesus pelo nosso próprio egoísmo? Porque a gente se afasta de Jesus. Eu vejo muitas pessoas dizendo lá na Casa do Caminho, Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Será, meu irmão, que Deus me abandonou? Ou foi você que se distanciou um pouquinho de Deus e Jesus? Porque Dr. Bezerra de Menezes ele nos diz que enquanto houver uma pessoa sofrendo na terra, não só ele estará presente, mas o próprio Cristo. É que nem aquela luz que espírita para a na areia, diz assim, uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava na praia. E através do céu passavam cenas da minha vida. E a música mais diz o seguinte, que a pessoa que estava no sofrimento chegou uma hora que ela viu-se caminhando sozinha na praia. Mas na verdade ela não estava caminhando sozinha. Era Jesus que estava carregando ela nos braços. E as pegadas que ficavam na areia não eram as pegadas dela, mas sim as pegadas de Jesus. É muito cômodo para nós afirmarmos que não vamos à casa espírita porque temos problemas. Eu vejo muitas pessoas afirmarem isso em casa. Eu não posso ir na casa espírita porque hoje é domingo, e domingo é o único dia que eu tenho para descansar.
você não está vindo em coração para a casa espírita. Porque hoje, para mim, para ele, o meu descanso é uma casa espírita. Olha que coisa boa. Você senta aqui, ou uma palestra, toma um passe e volta para casa melhor. Quer um descanso melhor do que esse na sua vida? Não tem. Mas aí aparecem os empecilhos. De repente você é casado, seu esposo ou sua esposa não é espírita, não gosta da casa espírita e também não quer que você venha. O que é que você faz numa situação como essa? Eu já vi casamento se acabar por causa disso. Porque um era espírita, o outro não era. Não se respeitava e queria que o outro não viesse. Porque isso não é amor, é mais possessão do que amor. Porque o amor da verdade liberta a pessoa, deixa a pessoa quando ela quer, fazer o que ela bem quer e sempre vai estar lá pronto para receber. O que é que acontece nesses casos? Eu me casei já faz 3 anos. Quando começou o trabalho da quinta-feira na Casa do Caminho, que era um trabalho que eu não queria, porque eu sabia das responsabilidades que eu podia ter mais na frente, e eu sabia que eu estava com pessoas que estavam extremamente sofridas e doentes. Então é o seguinte, você mexe com o problema de uma pessoa, e geralmente esse problema espiritual, os espíritos que perturbam a pessoa, eles começam a entrar de você. E se você não estiver vigilante, você acaba caindo, sem perceber. E aí chegou uma vez que minha esposa parou dentro de casa e disse, pegou no meu braço, olhou para mim e disse, olha, você vai ter que escolher. Ou você fica com a casa espírita, ou você fica comigo. Aí eu disse, posso responder? Ela disse, pode. Eu disse, o espiritismo. Você está me trocando pela luz? Eu disse, estou. Por isso que ela não veio hoje. Eu tive que deixar ela em casa para contar isso a vocês. Senão eu ia pegar e encher o grosso quando eu chegasse em casa, né? Mas essa computadora é tão boa que botou para trabalhar no final de semana todo dia, ela tá com o pé lá cheio de calo, disse que um dia eu digo, ótimo, fique em casa. E aí eu disse o espiritismo. Pode sair. Se você quiser sair, pode sair. Você está me trocando pelo espiritismo. Eu disse, não só estou, como estou sim lhe trocando. Lhe troco pelo espiritismo. De repente, ela começou a arrumar as bolsas. Aí eu disse, ele vai sair dele. Ela não estava brincando. Vai sair. Mas mantinha postura, eu disse, o espiritismo. Quando ela foi puxando o carrinho, que ela olhou para mim, aí disse, eu vou embora. Eu disse, pode ir. Eu disse, a minha barra está pronta. Eu disse, pode levar. Aí ela desceu, Deus bateu no pé da minha casa, olhou para trás e disse, sabe uma coisa? Não vou não. Voltou. Aí disse, continua no espiritismo. Aí eu disse, por que você está dizendo isso agora? Ela disse, porque se tu já é ruim no espiritismo, pior se o espiritismo. Eu disse, pois é. Eu dei graças a Deus. Já sou pessoa ruim dentro do espiritismo, então é melhor ser ruim dentro do espiritismo do que fora do espiritismo. Não é? E veja que situação interessante. Não estou dizendo que você tem que chegar em casa e brigar com as pessoas que não concordam com você venham para cá. Mas que você também saiba impor o que você quer para a sua vida. O que você escolhe para a sua vida. Qual é o caminho que você escolheu hoje para a sua vida? Porque seguir a Jesus, isso depende de religião. Porque a síntese de Jesus, ela vai estar resumida, não em textos bíblicos que você pega lá, vai, olha aqui, isso é a palavra de Deus. Mas é uma palavra de Deus que as pessoas esquecem que o maior objetivo da palavra de Deus é amar. Você que consegue amar, você já sente a palavra de Deus. Por quê? Porque quem ama não guarda mágoa, não é vingativo, quer muito ser semelhante, se dar bem com todas as religiões e não acha que a sua religião é o único bode expiatório de salvação. Vejam como isso é interessantíssimo na nossa vida. Eu conheço muitos espíritas que pregam o espiritismo como se fosse modo da igreja católica. Pedro Paulo sabe muito disso. O espiritismo é muito bom? É uma doutrina maravilhosa. É o Cristo Consolador, com certeza. Isso não tem dúvida. Mas o que é que eu vou querer um evangelho dentro da casa espírita se ele vive muito bem na igreja evangélica? Forçar que ele venha para cá? É melhor um bom evangelho do que um mau espírita? É melhor um bom católico do que um mau espírita? É melhor um bom umbandista do que um mau espírita? As concepções que nós temos de rótulo ainda. Ah, eu sou espírita. Acontece muito isso. O espírita desencarna,
Chega no mundo espiritual, quando desencarna, quer ser recebido por Nossa Senhora, por Francisco de Assis, quer ser recebido por espíritos de alta luminosidade, porque trabalhou na casa espírita. E muitos espíritos que desencarnam vêm para nossas reuniões mediúnicas contar como foi recebido. Recentemente, um médico lá de Minas Gerais, Araio Magnus, ele psicografou uma carta de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira chamado Giovanni Borges. Giovanni Borges contando efetivamente o que aconteceu no dia do desencarne dele. Nessa carta, Giovanni Borges conta que, no dia que desencarnou, ele passou um bom tempo preso à terra, sem conseguir sair daqui. Veja, presidente da Federação Espírita, ficou preso na terra, não conseguia sair. E, por ocasião, tentou se comunicar nas reuniões mediúnicas da Federação Espírita. E na carta ele disse: fiquei estarrecido com o que vi. Muitos médios querem receber espíritos de alta luminosidade quando eram exímios mistificadores. Muitas pessoas arrotando a palavra de Deus, mas mantinham um distanciamento entre o que pregava e o que praticava. E o espírito que veio me receber no mundo espiritual era uma senhora negra, escrava, de 65 anos, que na sua encarnação era conhecida como Mãe Maria. Foi a entidade que me recebeu no mundo espiritual. A nossa vaidade é muito grande, porque a gente quer ter atendimento VIP, como se existisse VIPs dentro da lei divina. Todos são merecedores, todos estão aptos a trabalhar para Jesus, e principalmente nesse momento que nós nos encontramos, que é um momento de transição planetária. O que é isso? O mundo está mudando. Isso é nítido aos nossos olhos. E não pense que está mudando para pior, porque hoje a mídia passa a imagem de que o mundo está completamente desgovernado. Você liga o canal hoje da televisão, se você experimenta a televisão, ela pinga sangue, porque só passa bem, morte, destruição e tudo. Mas não mostra o que está acontecendo de bom. Vocês viram que antes de ontem passou um grande furacão no México, não foi? Chamado Patrícia. Passou arrastando mais da metade da cidade do México, destruiu milhares de casas, milhares de pessoas. E eu vejo as pessoas dizerem: ah, esse é o fim dos tempos, é Jesus que está voltando. Eu digo: nem engano, é a terra que está se mortificando. Porque os espíritos, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Amanhecer da Nova Era, eles estão dizendo que as pessoas que efetivamente estão seguindo, e vejam que seguir Jesus não é pronunciar o que Jesus fez, é seguir em prática, elas vão permanecer na terra. Aqueles que não vão permanecer aqui vão ser degradados para outros planetas, como aconteceu em Capela. Nós viemos de Capela e ficamos aqui na terra. E aí vai acontecer a mesma coisa. Só vai ficar na terra efetivamente quem está fazendo o bem. Quem não está fazendo vai sair. Porque a terra está crescendo. Ela está saindo de um estágio de mundo de prova e de expiação, como a gente conhece, para o mundo de regeneração. Então eles têm que tirar essa massa escura que a gente está aqui no nosso planeta, para que o bem prevaleça. E vejam como é a misericórdia divina. Que crise a gente está passando na política, não é? Uma grande crise tem se alastrado no Brasil. O governo tem se mostrado aí, e as pessoas criticando, maldizendo, reclamando, lamuriando: ah, é culpa de Dilma. Alguém já parou para pensar? Eu não sou petista, por favor, nem faço acepção a partido. Mas alguém já parou para pensar a quantidade de energia negativa que é emanada para Dilma Rousseff em um dia no Brasil? Ninguém para ver isso. Porque se eu falo mal do presidente da presidência da República, se eu estou falando mal do Brasil, eu estou mandando energia negativa. Então eu não estou colaborando em nada dentro do bem. E a minha energia tem força, ela vai chegar até o endereço vibratório correspondente, que é a presidente. Falo mal dela, falo mal do meu país, e nós esquecemos da recomendação que o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, nos diz que o mal não precisa ser divulgado, mas o bem sim. Esse precisa ser espalhado. Que o Brasil faz mal? Ah, a gente sabe. Que o buqueiro está secando, que o Campina Grande pode ficar sem água a partir de dezembro, todo mundo sabe. Que a seca está muito grande, que não chove, todo mundo nós sabemos.
Mas a nossa atitude nesse momento de transição não é de desesperar-se, é de confiar na providência divina. Confiar porque, para que o bem venha e faça moradia, é preciso que o mal venha antes. Isso está lá no Evangelho de Jesus. É preciso que venham os escândalos, mas ai de quem venha com escândalo. E é por isso que Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, que já está reencarnado com 15 anos de idade, lá em São Paulo, vai entrar na política futuramente. Em sua última encarnação ele tinha sido o senador Publius Lentulus. Errou na política, vai voltar para futuramente estar dentro do nosso Congresso para melhorar a política. A gente não está precisando, né? Vamos combinar, né? Não está bom de nenhum lado. Não é? A gente não está precisando, não melhora. Por isso que Joana vai vir agora. Joana tem antes também do Divaldo Pereira Franco. Divaldo já tem avisado as suas palestras que tem pouco tempo de vida, porque ele sabe que no momento em que o mentor espiritual do médium reencarna, o médium tem pouco tempo de existência. Ele vai ter que se encarnar. E vocês imaginam que é um espírito como Joana de Anjos dentro da educação do Brasil. Um espírito que conhece a psicologia profunda, que conhece tudo aquilo de paralisia que a gente cultiva na nossa vida, dentro do ambiente das escolas estaduais, municipais, cuidando das crianças. É transição planetária. Francisco de Assis, que a gente conhece na Igreja Católica como São Francisco, já optou vir para as terras brasileiras, reencarnar no Brasil. Aí você vai te perguntar agora, mas por que só no Brasil? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Espiritismo nasceu na França, mas o único país que o Espiritismo predomina fortemente e crescendo é no Brasil. Você vai hoje na França, você não acha um centro espírita, quase todos fechados. Aí você pergunta, mas por que isso está acontecendo? Porque o Brasil tem uma missão espiritual bem maior do que as nossas convicções todas. O Brasil tem a função de passar, cultivar o Evangelho redivivo, sem interesse, sem mesquinharias. Porque o que nós estamos vendo hoje são muitas pessoas que pregam o Evangelho, mas pregam visando o interesse financeiro. Ora, como nós podemos seguir um mestre que diz, quando fores pregar, não leves nem ouro, nem prata? Era o próprio Jesus dizendo que quando fosse falar dele, fôssemos de coração aberto, sem esperar que recebêssemos nada em troca. Eu venho para cá hoje, a Pedro Paulo. Já imaginou coisa boa? Aí eu já fico pensando, eita, eu vou vir hoje, então quer dizer que os espíritos já vão evitar o quando termina a minha vida. É muito cômodo pensar dessa maneira. E aí, quando nós nos colocamos nesse papel de vítima, nós não seguimos o exemplo do paralítico de Cafarnaum, que fez de todas as maneiras chegar até Jesus. Você não é paralítico hoje, mas seria muito difícil para você se hoje Jesus estivesse aqui na porta da igreja da Cidade de Esperança e você dizer, eu não vou porque eu não tenho movimentado de espera dos meus braços. Mas naquele tempo não tinha cadeira de rodas, não tinha ninguém para carregar a pessoa, e o paralítico foi, subiu em cima do telhado, mas foi até o encontro de Jesus. E você e eu, o que é que nós estamos fazendo hoje para o encontro de Jesus? Aonde eu estou querendo ir atrás de Jesus? Porque hoje é domingo, né? Domingo rima com folga, folga se rima com um pouquinho de cerveja, rima com churrasco, e a gente acha que isso é que dá prazer para o nosso espírito. Ué, que dá prazer, dá, mas um prazer totalmente material. E o nosso verdadeiro prazer que nós temos que buscar nas nossas encarnações é o prazer espiritual. E eu só vim compreender isso 3 anos depois que começou o trabalho da Casa do Caminho. Eu ia passando por Pedro Paulo. Eu era espírita, mas eu gostava de uma cerveja. Eu era espírita, mas eu gostava de ir para uma festa. Eu gostava muito de festa, eu gostava muito de sair. E o mal não está na festa. O mal está em como a gente se comporta na festa. Esse aí é o mal. E quando me foi sugerido esse trabalho pela espiritualidade, eles disseram, olha, você tem que fazer o trabalho, mas você vai ter que renunciar por cada coisa. Aí eu disse o quê? Aí eu vinha na minha mente, eu dizia, que não seja carne, porque eu sou louco por carne.
Apenas os negócios disse, carne, você não pode comer mais carne. Aí eu, eita, você não pode, meu filho, comer carne, porque você vai tratar com fluido. A carne é um fluido muito pesado. Associado ao seu fluido, você vai ajudar no trabalho de cura. Então você vai ter que abominar um pouquinho de carne. Um pouquinho, quase 100%, né? Eu estava contando aqui o pessoal, lá na minha casa, se assasse 1 kg de carne, tinha que comer 1 kg de carne. Era umas onças. Você vai ter que renunciar também a outras coisas, como a prática sexual excessiva, que todas as pessoas têm. É normal, faz parte da vida. Mas se desperdiça muita energia do sexo, que pode ser canalizado na cura. Então foi um monte de coisa que eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que não vou fazer isso comigo, não. Aí eu disse, de primeiro eu disse, José Grosso, eu não quero esse trabalho. Porque eu não vou ter condições de fazer. Aí ele disse, tudo bem, meu filho. Você tem seu livre-arbítrio. Mas eu quero só dizer uma coisa. Caso você não faça, você volta para cá mais cedo. Aí quando ele terminou de dizer isso, eu disse, quando a gente conversa, queria voltar agora, né? Queria ver um bocado de coisa. E aí eu comecei a ver que dessas 200 pessoas ou mais que já estão indo na nossa casa, que está passando por uma reforma, quando terminava o trabalho da casa espírita, que eu olhava para o salão que não tinha mais uma pessoa para ser atendida, me batia aquela sensação de dever cumprir, de bem-estar, tinha uma alegria, tinha uma euforia, que não era uma euforia toda que estava sentado por uma bebida alcoólica, mas uma euforia que era do trabalho, que eu dei o meu melhor e consegui fazer algum bem a alguma pessoa. E aí quando eu me reporto a mim, meus irmãos, não pense que estão me reportando como um ser especial, ou pessoa que está adotando méritos particulares ou espetaculares. Não. Eu estou falando para vocês para que cada um nessa noite também assuma o seu compromisso de fazer alguma coisa melhor. Eu acredito que esperança, nesse instante, agora são 8h40, tem alguém sofrendo de esperança nessa hora. Aonde? Procure. Vai no trabalho. O trabalho ele aparece quando o trabalhador está pronto. Se você ficar em casa esperando fazer o bem só para sua mãe, seu pai, seu irmão, é um bem muito cômodo. Porque consanguinamente são seus pais, seus irmãos. Mas todos nós que estamos aqui, perante a paternidade divina, somos irmãos. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o bem a esses que estão aqui do meu lado. Sem esperar nada em troca, é claro. Porque há uma outra dificuldade em fazer esse bem. É você esperar que aquela pessoa que você fez o bem, futuramente lhe retribua. Então você não fez de coração o bem que você queria ter feito. Existe uma paralisia espiritual que a gente cultiva muito. O medo. O medo é uma coisa tão absurda na nossa vida, mas a gente também não quer se soltar do medo. Por exemplo, medo de morrer. Quem tem medo de morrer aqui? Levanta a mão. Medo de morrer. Pode levantar a mão, sincero. Eu tenho medo de morrer. É? Eu também tenho, viu? Quando era feita, eu fui tratado de um canal no dente. Se tem uma coisa que me deixa apavorado, é dentista. Você pode me levar para um terreno com um boi bravo, eu enfrento ele. Agora, um dentista com uma broca ligada, fazendo. Eu morro de pavor. E de repente eu estava lá, me deitei na minha cadeira, meu canal estava doendo, o dedo estava doendo, estava aquela dor insuportável. E geralmente, homem é muito frouxo, né, Paulo? Mulher que é mais resistente, né? Eu me sentei na cadeira, comecei a suar com as mãos. E senti aquela sensação de como se eu estivesse morrendo. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. E eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. E as mãos foram começando a suar. E o sol começou a pindar, e eu estou morrendo, e o dentista não chegava, e eu estou morrendo. Isso que eu não deixo a broca ligada, e eu vou morrer, mas tem jeito não, Nossa Senhora, vou desencarar com essa dentista. O Espírito Santo começou a aparecer perto de mim e disse: meu filho, que suador nas suas mãos é esse? Você é grosso, pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Aí ele olhou para mim e disse: mas que qualidade de espírita? Sabe que vai morrer e ainda tem a morte. Meu filho, você nem é daqui, ou melhor, nós todos, nós não somos daqui, só estamos passando aqui para fazer o estágio da nossa evolução espiritual e voltamos para casa. Então a morte é tão somente a volta para casa.
Por favor, se comporte como um homem, trate esse dente e volte para casa. Aí quando eu explico isso, eu respirei fundo. Tudo bem. Aí tratei o canal. Já chorando, mas tratei o canal. Então vocês vejam, terminei hoje de morrer, eu sei que a gente tem, que não é nem medo de morrer, como a gente vai morrer. Mas a morte não é nada. É uma passagem, uma volta para casa. Da mesma forma, quando morre alguém aqui, muita gente chora. No mundo espiritual, quando reencarna alguém, os espíritos ficam chorando de saudade. E quando a gente volta para o mundo espiritual, está lá aquele cortejo de espíritos familiares nossos, amigos, companheiros que vivem com nós. Imagina coisa boa, você vai voltar para o mundo espiritual, ver sua avó que já morreu, seu tio que já morreu. Você vê as pessoas da sua família que já se foram. E você será bem recebido por aquelas pessoas, dependendo, logicamente, de como você se portou diante da sua vida. Então, meus amigos e minhas amigas, essa mensagem que trago hoje para vocês é puramente nós observarmos o que estamos fazendo na nossa vida. Estamos seguindo efetivamente igual ao paralítico, passando por cima de pau e de pedra para chegar até Jesus, ou estamos ainda nos auto-boicotando? Porque se vocês não sabem, mas o boicote que a gente faz na nossa vida é muito grande. Um exemplo disso, quem faz concurso público. Sai um concurso, a pergunta que diz, eu vou passar. Mas você nem tentou. Como é que você sabe? É um auto-boicote. Você mesmo está se prejudicando. Ou quando tem alguma coisa, alguma decisão na sua vida que você vai tomar. Eu não vou tomar essa decisão porque eu não tenho força. Tem sim, você tem força. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Foi o próprio Jesus que disse: vós sois sal da terra. Onde já se viu o sal passar despercebido? Bota uma comida sem sal para você ver. Você sente na hora, né? Eita, comida ruim. Botou um pouquinho de sal, a comida melhora. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós temos que fazer as coisas ciente da nossa força, do nosso poder. Porque nós temos força e poder espiritual. Nós somos criaturas dotadas de uma constituição espiritual incrível, mas nós não sabemos dar valor. O que nós damos valor é a depressão, é o cansaço, é exigir que o outro me ame, quando na verdade eu não faço nenhum esforço para amar o outro. Nós somos só aquele pessoal que é: venha nós, e vosso rei, nada. Queremos tudo, mas não fazemos nada. E dentro do campo espiritual não tem como, meu querido e minha querida. Você tem que arregaçar as mãos para trabalhar e fazer o bem. Porque o próprio Chico Xavier dizia que você vai se tratar, seja pelo suor do trabalho, ou seja pelas suas lágrimas. Então você vai se tratar, meu irmão. Seja chorando, ou seja trabalhando, para que você cresça espiritualmente, você vai se tratar. E qual é a opção que você faz hoje na sua vida? Qual é a opção que você quer hoje? Seria efetivamente aquele caminho em que você vai se tratar pelo suor do trabalho ou pelo choro do arrependimento das lágrimas que podia ter feito e não fez tudo o que podia? Lá em Campina Grande, existia um espírita muito dedicado à causa, não ao movimento, mas à causa espírita, que era Francisco Raimundo Medeiros, vulgo seu Chico do 40. Quem conheceu o seu Chico do 40, eu tive esse prazer imenso de conviver com ele. Você via que era uma pessoa que ele não tinha tempo nem hora ruim para trabalhar dentro da doutrina espírita. Tinha dias de madrugada que ele ligava para a gente para fazer atendimento às pessoas. De madrugada no centro espírita a gente ia. Ele desencarnou, foi uma dor assim muito grande para a gente, que era da UF naquela época. Passou-se uns 4 anos depois do seu desencarne, ele se comunicou no Reino Médico, através de um médico novato da casa. E ele disse uma coisa impressionante que eu nunca me esqueci. Ele pegou na minha mão, através do médico, e disse: Ítalo, eu não fiz nada. Eu não trabalhei metade do que ele poderia fazer. Porque, se bem soubéssemos o quanto é valioso o perfume da caridade, nós faríamos questão desse perfume ser espalhado todos os dias. O que ele estava querendo dizer com isso?
E olha que é um cara que tem mais de 45 anos de espiritismo, atendendo as pessoas, fazendo assistência espiritual, e disse isso. E eu fiquei pensando, e eu? Será que eu estou fazendo também alguma coisa boa, produtiva para as pessoas? Porque a gente às vezes acha que para fazer alguma coisa boa na casa espírita tem que ser médio. Tem que ver, tem que incorporar os espíritos, vou incorporar, não é incorporar, mas tem que fazer a psicofonia, tem que psicografar, e não precisa muito disso. Se você vem com boa vontade de coração aberto para o trabalho, independente se é um trabalho de rolo e sabão, você está fazendo a sua parte. É o que Joana de Ângeles diz. Cada um é herdeiro de si. Ninguém vai responder por você, nem você vai responder por ninguém. Você vai responder por você e o outro vai responder pelo outro. É como está aqui no livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É assim que os Espíritos nos respondem. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E olhem como isso é interessante. Faça algo de ruim com o seu irmão, com o seu semelhante, com uma pessoa que você gosta, se você consegue dormir. Você não dorme. Vira para um lado na cama, vira para o outro e fica você perturbando. Como também, se você faz o seu melhor com uma pessoa que está precisando de ajuda, que você deita na sua cama, você respira aliviado, com a consciência tranquila, porque fez todo o bem que podia para aquela pessoa. Então veja que para fazer o bem não precisa ser médio, nem precisa ser espírita. O nosso mundo está mudando para o melhor, embora esteja aparecendo todo tipo de coisa que nos desmotive a acreditar que a Terra será um planeta iluminado, porque será. Isso quem nos diz não é Ícaro, é o próprio Espírito Ismael, o governador espiritual do Brasil, que diz que o Brasil continuará sendo o coração do mundo, parte do Evangelho, pulsando firmemente. E aí se afirma aquilo que Kardec diz na doutrina espírita, que o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Por quê? Você vê hoje as outras religiões fazendo o que nós espíritas fazemos. Fazem reunião mediúnica e não percebem. Falam com os espíritos e não percebem. Fazem a caridade e percebem, claro. Mas muitas coisas do lado espiritual a Igreja Católica faz, a Evangélica faz e não percebe. Então você veja, estão fazendo trabalho, independente de serem espíritas, estão tratando, estão cuidando. E você, meu irmão e minha irmã, o que é que você está fazendo hoje para chegar até Jesus? Essa é a dúvida que eu quero deixar no seu coração essa noite, para que você volte para casa e faça o que Santo Agostinho sempre fazia. Santo Agostinho, quando ele ia dormir, ele sentava no pé da cama e fazia uma autoanálise. Será que hoje eu fiz todo o bem que eu podia? Será que hoje eu fiz mal a alguém? Será que hoje eu me fiz algo mal? Porque também tem esse detalhe. Tem mal que a gente faz demais com a gente, achando que não é mal. A gente faz. Que Jesus nessa noite possa plantar uma pequena semente no coração de cada um de vocês, para que ao voltar para casa e a partir de hoje vocês assumam o compromisso de serem pessoas melhores. Dói, é difícil, não é fácil. É muito difícil modificar. Mas quero dizer a vocês uma frase que o Espírito Everildo Batista uma vez me disse: mudar é difícil, mas vale a pena. Compensa. É bom. Você respira leve. Você não precisa dormir com o peso de uma consciência comum. Então mude, se modifique, se ame, perdoe, não guarde mágoa no seu coração, porque seu coração não tem projetado para guardar mágoa. Não se vingue, não planeje vingança, porque enquanto você está planejando a vingança de alguém, muitos espíritos que querem se vingar de você podem se acordarem das reencarnações passadas e voltar a perseguir, porque você está vibrando na mesma faixa. Ora, é sintonia. Que nessa noite também o nosso estudo dentro do Evangelho e a nossa prática não se mantenha distante. Que se tenha uma comunhão entre o que falamos e o que praticamos. Porque senão, se ainda continuarmos falando só no bem e sem fazer o bem, ainda assim nos afinizaremos
com os espíritos que ainda estão na escuridão. Porque eles sabem também que precisam fazer o bem, mas não fazem, apenas falam e não praticam. Que possamos ser como o paralítico de Cafarnaum, passar por cima, como diz um matuto, de pau e pedra, mas ir até Jesus, reconhecer que somos pequeninos sem Ele, mas que somos grandes ao lado dele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelo silêncio. É uma satisfação, um prazer para mim estar aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses, porque é uma casa, que eu já estava com o Paulo, de muitas casas que eu vou, tem casas que você se afiniza muito. E aqui, essa casa, eu me afinizo até muito demais. Não só pela casa, mas pelo carinho das pessoas que me recebem aqui, pelo convite que Pedro Paulo nos formula, lembrando da nossa pessoa, e enfim, por todas as coisas maravilhosas que há nessa casa. Que aos nossos olhos encarnados, ela é tão pequenininha, mas os nossos olhos desencarnados, vocês nem imaginam quanta coisa boa se processa aqui dentro, quanto sofrimento é amenizado. Esse é o trabalho da espiritualidade: amenizar dores e sofrimentos e tirar as paralisias que cultivamos no nosso rosto. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus queridos irmãos. Que Deus nos ilumine.